Sejam muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, à aula 5 do nosso curso A Piece of World. Bem, antes da gente começar a aula e antes de vocês começarem a me perguntar aí no chat o porquê que esse mundo já está pronto, né, e que a gente não vai construir o mundo do zero igual a gente fez em todas as aulas passadas, eu preciso dar alguns recados para vocês. Essa aula é extremamente importante para mim porque, além de todo o conteúdo da aula, eu vou revelar no final dessa aula algo que até então não estava planejado, tá? Até então eu prometo para vocês que não estava. Muita coisa está planejada, mas isso especificamente não estava planejado, mas eu resolvi fazer isso porque eu sei que vai ser um diferencial para todo mundo que aproveitar a oportunidade final de entrar para o meu curso FPS para Instagram. Exatamente, essa aula é a aula que eu vou revelar o preço do meu curso final. Aquele curso que eu vou abrir oportunidades para todo mundo que participar de todas as aulas do A Piece of World. Lá no final, na última aula, na sétima aula, eu vou revelar não, né? Porque hoje eu vou revelar o preço. Eu vou abrir as inscrições para a primeira turma do meu curso FPS para Instagram. Bem, eu não vou falar tudo aqui que eu tenho que falar sobre esse curso porque não está na hora. Agora a gente tem que aprender a aula 5 aqui do nosso bloco de Pedaço de Mundo, mas a aula que eu for falar sobre tudo que você vai aprender ali dentro do meu curso FPS para Instagram, incluindo manipulações de imagens, vocês com certeza vão se surpreender, porque vem aí um conteúdo extraordinário e que não está muito fácil de encontrar por aí ao valor que eu vou revelar agora não, no final dessa aula, beleza? Então fica comigo que, além do valor, eu vou revelar aí uma grande surpresa que eu decidi de última hora fazer para vocês, para ajudar e acompanhar muito mais de perto, né, os alunos que entrarem para essa primeira turma desse curso, beleza? Bem, eu sei que muita gente não consegue entrar e começar a aula do iniciozinho aqui, não consegue estar com a gente no momento em que a aula começa. Eu pediria, né, para vocês darem uma atenção a mais para as próximas aulas, tá? Para a sexta aula, que é uma aula extremamente densa. Vocês já viram que quando eu falo que a aula é densa, eu falo sério, né? As duas últimas aulas, uma teve 2 horas e meia e a outra teve 2 horas. Então, gente, a próxima aula, a aula 6, é muito densa. Eu preciso que vocês prestem muita atenção e, de preferência, estejam aqui no momento em que começar a aula. Por quê? Porque se eu posso ver depois e vou ter todo o conhecimento. Porque você pode ter dúvidas. E as dúvidas eu só consigo responder para as pessoas que estão aqui no dia e na hora que a gente marcou. Porque depois que a aula terminou, o chat também termina. Ele não fica ativo. E mesmo que você entre depois da aula, depois que a aula já começou, você entre aqui atrasado, o seu áudio, o seu vídeo vai estar atrasado e as suas perguntas também. Pode ser que você me faça uma pergunta em um ponto do vídeo que eu já passei há muito tempo. Então é super importante que você respeite o horário dessa aula. Eu sei que muita gente não tem condição e eu entendo perfeitamente, nem todo mundo vai conseguir chegar aqui no horário, mas o máximo de pessoas que puderem e tiverem esse planejamento de estarem aqui amanhã às 7h30, bonitinho. Depois da manhã também é a aula principal, que é a aula do resumão. É a aula que eu realmente vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, as duas últimas aulas são primordiais para tudo isso aqui funcionar do jeito certo. Então, gente, façam um pequeno esforço para estarem aqui às 7h30 em ponto, para vocês não perderem o time do chat e a gente não perder nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aí que vocês tiverem nessa produção de Pedaços de Mundo e sobre o curso FPS, enfim, sobre tudo que a gente estiver oferecendo aqui. Beleza? Agora deixa eu explicar para vocês o porquê que esse nosso pedaço de mundo já está praticamente pronto. Na verdade, ele não está nada pronto, tá? Eu fiz questão de deixar esse pedaço de mundo assim, mais ou menos encaminhado, porque no decorrer de todas as aulas passadas a gente construiu isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, para a gente não ficar enrolando e não ter mais aulas de 2, 3 horas, eu já resolvi deixar pronto para vocês esse topo e essas laterais. Percebam uma coisa, as laterais
eu já peguei pronta, tá? Eu não fiz para essa aula. Essa lateral aqui eu peguei daquele pedaço de mundo de grama que a gente fez na aula 3, tá? Então fica uma dica super fantástica para vocês que querem agilidade na produção desses pedaços de mundo. Quando você produzir um tanto considerável de pedaços de mundo, que você usar as texturas laterais de terra, de areia, de neve, de cimento, de água, deixa essas texturas à sua disposição. Quando você for criar um outro pedaço de mundo que você sabe que o chão daquele pedaço de mundo também é de terra, não tem importância você usar o mesmo pedaço de terra daquele outro pedaço de mundo que você fez. Raramente as pessoas vão se ligar nos detalhes das laterais a ponto de falar que era igual. E mesmo que seja igual e as pessoas percebam, um pedaço de mundo de terra talvez não seja tão diferente de outro pedaço de mundo de terra. E tá tudo bem. Não precisa, lógico, se você não quiser deixar, manter igualzinho o outro pedaço, as laterais de um outro pedaço de mundo que você fez, tá tudo bem. Mas você pode cortar um caminho gigantesco pegando essas laterais prontas e talvez, se você quiser, e se fosse sentir melhor, você fazer uma ou outra modificação nesse pedaço de mundo, nessas laterais já prontas, tá? Isso aqui você vai ganhar um tempo lascado se você fizer isso quando você estiver produzindo aí, beleza? Então, esse específico, essas laterais eu peguei do nosso pedaço de mundo lá da aula 3, do nosso pedaço de mundo de grama, tá? E esse topo não, esse topo apesar de ser uma grama também, para vocês verem, né, que as laterais são bem semelhantes. Naquele pedaço de mundo de grama, eu posso facilmente usar essas laterais nesse outro pedaço de mundo que também tem grama em cima, que eu não vou ter assim uma coisa tão diferente assim. Tá? Eu vou ter simplesmente semelhanças entre os pedaços de mundo. E isso é muito bom, tá? Isso aqui demonstra coerência na sua criação, tá? Então é o seguinte, eu peguei esse topo aqui com essa palha aqui, eu não sei bem o nome disso, eu acho que é silo. Talvez eu esteja completamente errado. Se você realmente acha que é silo, sabe o nome disso aqui, comenta aqui para eu saber, porque eu realmente não peguei o nome dessa parada aqui, beleza? Mas enfim, vou chamar de silo, tá? Se tiver errado, me perdoem. Eu peguei esse topo aqui com esse silo, ele já tá grudado, tá? Ele é uma imagem só. Na verdade, tem vários silos e palhas, rolos de palhas aqui nessa imagem, só que eu recortei, obviamente, só nessa parte aqui que mostra um pouco de grama, e a maior parte de grama, né? E um silo um pouco maior. Vejam bem, aqui a gente já vai começar um novo conceito de proporção. Lembra que eu falei para vocês que nem sempre a gente precisa seguir toda a proporção do pedaço de mundo, senão a gente vai ficar louco e nada vai sair do jeito que a gente realmente quer que saia visualmente falando. Porque fatalmente, naquele pedaço de mundo anterior que eu fiz de água, se eu fosse seguir a proporção exata, o tubarão, por exemplo, que eu coloquei lá, deveria ser muito, muito, muito menor do que aquilo que eu coloquei. Mas não ficaria tão bonito, não apareceria, não seria aquele detalhe que fez a diferença, entendeu? Então, é muito importante que vocês entendam essa dinâmica. Vocês precisam respeitar até certo ponto as proporções das coisas. Beleza, no topo, tudo que tiver no topo tem a mesma proporção. Não necessariamente tudo que está no topo tem a mesma proporção do que está na profundidade, por exemplo, daquela água, tá? Só que tudo que está dentro da água tem que ter também uma proporção lógica, tá? Então, cada parte desse pedaço de mundo precisa das suas, digamos assim, das suas próprias regras, tá? Vamos supor que bem aqui a gente seja o mar e todos os elementos que estiverem aqui dentro, sim, eles devem ter uma lógica na proporção deles, entendeu? Se tem um peixe aqui, ele precisa ter uma lógica, uma coerência com a proporção do ambiente em que ele está, tá? Agora, não necessariamente esse peixe aqui tem que ter a mesma proporção desse silo, por exemplo. Por quê? São níveis de mundos diferentes e essa é a graça do pedaço de mundo. A gente pode brincar muito com isso. Detalhes aqui embaixo de um tamanho, detalhes aqui em cima de outro tamanho,
Obviamente que a gente não pode exagerar também. Se a gente fizer tudo muito grande aqui e aqui tudo muito minúsculo, vai ficar estranho. Gente, tudo é uma questão de treinar a sua visão. Tudo é uma questão de estética. Nem sempre somente o que é certinho dentro das regras é esteticamente agradável. Aquele pedaço de mundo, novamente, de água, está extremamente agradável aos meus olhos, mesmo a proporção do topo sendo completamente diferente da proporção da profundidade do oceano, beleza? Mas a gente tem que ter um senso estético aí que a gente só consegue praticando. A gente só consegue ter um senso muito aguçado, muito aprimorado quando a gente pratica. Então, conforme vocês forem praticando, obviamente que o olhar de vocês também vão melhorando, tá? Em relação à proporção, em relação à cor, em relação a um monte de coisa, tá? Então, por favor, pratiquem. Vocês receberam tanto conhecimento nessas aulas, eu preciso que vocês pratiquem, beleza? Nessa aula aqui, falando de proporção, vocês vão perceber que a proporção que eu vou fazer no meu topo aqui é de coisas grandes, não é um não são micro-organismos que eu vou colocar aqui, não é aquela molécula de árvore que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui coisas num tamanho basicamente real, digamos assim. Beleza? Então, vejam bem, eu já peguei as minhas imagens, eu já fiz todo esse acabamento daquele mesmo jeito, com um brush de grama aqui do lado, com aquele brush de grama aqui também. As minhas laterais eu já peguei pronta, como eu falei para vocês. O topo eu já peguei isso aqui pronto. E os outros processos que eu fiz e que eu vou começar a trabalhar aqui agora foi basicamente de recorte. Eu recortei todas as imagens que eu peguei que eu vou colocar aqui para já deixar pronta para vocês não terem que ver eu recortando essas imagens, beleza? Então o que eu peguei? Eu peguei uma galinha, duas galinhas, um senhorzinho bem simpático, que eu tava procurando um fazendeiro. E eu achei esse senhorzinho aqui que eu gostei muito, inclusive. E aí, beleza, peguei esse aqui. E o que mais? E tem mais um oculto aqui. Ah, esse chão de terra aqui vai ser um macete bem legal que eu vou mostrar para vocês. Como que vocês integram um chão, uma textura de chão a outro, sem ser grosseiro, sem fazer um recorte grosseiro e deixar exatamente do jeito que tá aqui, tá? Grosseirão assim. Eu vou deixar vocês, eu vou mostrar para vocês como que eu vou integrar, como se eu estivesse jogando essa terra aqui por cima da grama e para ficar algo mais natural, beleza? Basicamente, nesse pedaço de mundo, a gente vai aprender o que muita gente me pediu durante muito tempo, que é a gente precisa manipular todas essas imagens para a gente ter um equilíbrio de cores e tudo casar muito bem, tá? Tudo ficar perfeito nesse nosso pedaço de mundo. Esse pedaço de mundo, essa aula 5, são pedaços de mundo intermediários. Por que intermediários? Aquele lá é o básico, tá? Porque o básico, o pedaço de mundo básico é aquele que a gente pega o topo pronto. A gente não tem que fazer nada no topo. Do jeito que eu peguei aquela ilha, eu coloquei ela e só foi complicado demais aquela aula, talvez, para algumas pessoas, porque a lateral exigia muitos detalhes, tá? Somente, porque se a lateral fosse essa aqui, não ia ter trabalho nenhum. Você simplesmente pega uma imagem pronta aqui, coloca essa lateral já pronta e acabou. É só fazer recorte. Então aquilo lá é um pedaço de mundo básico. Esse aqui é um pedaço de mundo intermediário, porque apesar das facilidades que a gente encontra aqui nas laterais prontas e no topo basicamente simples, né, uma grama e tudo mais, a gente conta com outras imagens. A gente faz montagens, a gente faz composições aqui dentro desse pedaço de mundo, beleza? Por isso que ele é intermediário, que a gente vai mostrar, a gente vai trabalhar muito com equilíbrio de cor, saturação e etc. Nada tão diferente do que a gente fez na aula passada, mas na aula passada a gente trabalhou muito com uma tonalidade só. Tudo que a gente fez, equilíbrio de cor e tudo mais, a gente fez com base no azul do mar. Aqui não, aqui existem várias cores que a gente precisa equilibrar elas do jeito certo. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar a fazer aqui a nossa mágica, né? Eu vou, primeiro de tudo,
eu vou ocultar esse pedaço de chão aqui de terra, que eu vou fazer, talvez eu faça ele por último, tá? A primeira coisa que eu quero fazer é deixar esse solo aqui, deixa eu ocultar tudo, deixar só o solo, só o topo. E aqui eu quero deixar um pouco mais claro, porque a gente lembra, né? Todo mundo aqui sabe, já está cansado de saber que a nossa fonte de luz vem daqui, tá? Se vem daqui, a gente precisa de luz aqui nesse ambiente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é essa luz aqui nesse ambiente, beleza? Bem, aqui eu vou usar o Hue Saturation, nosso famoso e amigo, bom e velho amigo Hue Saturation. Eu quero tirar um pouquinho da saturação, porque eu realmente gosto desse aspecto mais desaturado das imagens. Isso não quer dizer que eu não vou adicionar luz, não vou adicionar as coisas, vou. Só que eu preciso primeiro trabalhar a minha saturação aqui, beleza? Eu quero deixar essa palha um pouco mais clara, tá? Um pouco mais amarela. O chão aqui, eu tô tirando a saturação dele realmente propositalmente, tá? Eu quero deixar a grama não tão verde assim. Eu quero deixar mais desaturada e agora eu vou fazer esse ajuste na palha, tá? Até agora eu só mexi no Hue Saturation, mexi no canal geral, tanto a palha quanto a grama tá desaturada. Só que agora eu vou colocar aqui, vou pegar o Curves para colocar uma luz, um brilho a mais nessa palha, beleza? E como que eu vou fazer isso? Lembrando, a palha, obviamente e logicamente, para todo mundo que está vendo, é amarela, tá? Os tons dela são amarelos. Então, eu vou colocar aqui um amarelo. Por que eu estou vindo no canal azul? Porque eu já falei para vocês em uma aula passada que o oposto do azul é o amarelo. As curvas funcionam basicamente com os canais RGB e o canal geral. O canal geralzão RGB e o canal separado, Red, Green, Blue, tá? Você consegue mexer na iluminação da imagem usando esses canais. Basicamente iluminação, lógico, iluminação também reflete em cor, tá? Você pode mexer na cor também. Tudo do canto esquerdo, tudo que tiver aqui do centro para cá representa sombra. Tudo que tiver do centro para a direita representa luz, tá? Se eu começar a colocar aqui, por exemplo, o canal geral aqui, ó. Eu tô vindo aqui, tá? O topo dessa diagonal aqui é a luz, é o meu ponto de luz, ó lá. Eu tô, Fábio, mas você passou para a esquerda e você falou que era sombra, mas tá ficando claro aí? Sim, porque eu tô no topo do meu ponto de luz. Eu tô mexendo com a minha luz, tá? Se eu abaixar a luz, é igual vida real, gente. Se você abaixar a luz de algum ambiente, ela vai ficando escura. Só que aqui nesse canal aqui, veja bem, eu estou adicionando luz ao quadrante escuro. Esse quadrante escuro aqui da minha curvas, eu estou arrastando esse pino de luz para ele. Então eu estou adicionando luz a esse quadrante. Tá? É como se esse pino aqui estivesse levando luz para o lado da sombra. E a mesma coisa acontece o contrário aqui, ó. A mesma coisa não, o contrário acontece se eu pegar o pino de sombra e levar para o lado da luz. Ele vai adicionar sombra à luz, beleza? Então é por isso que aqui vai ficando intenso e aqui vai ficando escuro. Beleza? Espero que vocês tenham entendido isso até agora. Se eu subir o ponto de sombra, eu tô subindo, ó, aqui essa parte aqui é preta. Se eu subir, eu tô indo para a parte branca. Obviamente, o que tá acontecendo comigo? Eu tô deixando as sombras da minha imagem com luz. Eu tô deixando as sombras da minha imagem, os pretos da minha imagem mais claros, mais opacos, digamos assim, mais lavados, tá? Aqui a mesma coisa, se eu pegar o meu ponto claro aqui, o meu ponto mais alto claro e abaixar ele, eu vou adicionando sombra aos meus pontos de luz da minha imagem, beleza? Isso no canal RGB, canal geral. No canal individual de cada cor, acontece o seguinte. No canal vermelho, onde eu adiciono luz, é como se eu adicionasse cor. Então eu tô adicionando, lembra que eu adicionava luz quando eu chegava para cá? Então para cá eu vou adicionando a cor do canal, o vermelho. Beleza? Adicionando vermelho.
Se eu chegar esse pontinho para cá, aqui eu tô arrastando esse pontinho, tá? Eu arrastei por aqui por cima, mas é como se eu estivesse arrastando aqui, beleza? Aqui, mesma coisa. Aqui, como eu tô adicionando sombra à minha luz, ao invés de sombra, por que que o vermelho, então, se eu tô adicionando sombra, não vai ficar preto? Porque o contrário do branco é o preto. O contrário do vermelho é o ciano, tá? Por isso que quando eu chego para cá, eu tô indo para o oposto da minha cor. Eu não tô indo pro preto em si, eu tô indo pro oposto. No canal geral, eu vou pro oposto do preto, que é o branco, tá? Na verdade aqui, o canal geral, eu só adiciono sombra à luz, como eu expliquei para vocês. Mas é o oposto, entendeu? O oposto do preto aqui é o branco, tá? O oposto do preto aqui é o branco. O oposto do branco aqui é o preto. Então, é sempre trabalhando os opostos, tá? No vermelho, no verde ou no azul é a mesma coisa. O oposto do verde, ciano. O oposto do verde, ciano, tá? Aqui para o lado eu adiciono a cor do canal. Para baixo eu sempre adiciono o contrário, tá? Você pode lembrar, sempre que você tiver dúvida, cara, eu tô no canal vermelho. Para que lado que o professor falou quando eu quero adicionar o oposto do vermelho? É só você lembrar do canal RGB. Para que lado que você mexe esse pontinho aqui para ficar preto? É branco. Para que lado que você mexe para ficar preto, que é o oposto? Para baixo. Você está tirando a luz, ó. Você está levando o pontinho que está aqui no lado branco para baixo, que está no lado preto, ó lá. Tá abaixando pro preto. É só você lembrar do canal geral que você vai ter uma luz, beleza? Literalmente. Então, o vermelho para baixo, ciano. O vermelho para o lado direito, ciano, beleza? O verde para baixo, magenta, tá? O verde aqui para o lado, magenta. Tá, e para cima, verde. Para o lado da luz, verde. Beleza? Sempre para o lado da luz, a cor do canal. Sempre para o lado da sombra, o oposto do canal. Beleza? O blue, mesma coisa. O blue é o amarelo. Olha lá. Adiciono amarelo. Adiciono amarelo. Tá? Adiciono azul. Adiciono azul. Gente, isso é extremamente importante para manipulações de imagem geral, beleza? Não só em pedaços de mundo. Então, eu espero muito que vocês estejam anotando direitinho isso aí, porque isso aqui vai fazer a diferença quando você estiver trabalhando ou com pedaços de mundo, ou com manipulação de imagem, enfim, com tratamento de imagens. Às vezes você pega uma imagem, uma fotografia que tá com, você tá vendo um aspecto muito azulado nela, e você quer dar uma cor, deixar ela um pouco mais quente, você sabe que é só você colocar ela aqui, pegar o canal azul e adicionar amarelo ao azul, que é o oposto, entendeu? Então, isso aqui serve muito para muita coisa. Anotem isso, tá? Isso tudo para explicar para vocês como que eu vou deixar isso aqui mais quente, tá? Esse silo aqui, essa palha aqui mais quente. Obviamente, como você já sabe, eu vou pegar o canal azul e vou abaixar para ele, né, me dar um pouquinho mais de amarelo. Só que veja bem, eu estou colocando amarelo não só no silo, eu estou colocando amarelo em tudo. Só que isso a gente já aprendeu como a gente oculta e revela somente o ajuste aonde a gente quer, tá? Então eu estou tranquilo em relação a isso. Fábio, eu posso criar outros pontos aqui no meio para a curva ficar realmente uma curva? Sim. E por que eu não criei até agora? Aqui, quando a gente mexe nas extremidades, eu só mexo na iluminação geral, tá? Quando eu pego um ponto no meio aqui, por exemplo, ou em qualquer outro ponto aqui entre esse ponto da extremidade e esse, eu mexo, além de na iluminação geral, eu mexo no contraste também. Então, se eu quiser um pouco mais de amarelo, mas com contraste com essas cores mais escuras aqui da palha, eu crio um ponto aqui no meio, por exemplo, e puxo um pouquinho para baixo. Olha lá, você pode ver que eu vou deixando tudo mais amarelo, e o contraste com os lados, com as cores escuras, ainda existe, tá? Ele existe e fica atenuado quando eu mexo muito, movo muito, tá bom? Então eu vou deixar um pouquinho assim, só quase imperceptível mesmo, tá? Que eu vou até aumentar um pouquinho. Por quê? Porque eu não quero adicionar somente o amarelo aqui. Veja bem, eu gosto muito do sol com a tonalidade laranja nas bordas, não dessa força, na força que a gente usou no mundo passado. Então,
consequentemente, o meu ambiente vai ter uma coloração mais pro lado do laranja também. Para eu adicionar laranja aqui, qual é a cor que eu vou usar para ter uma cor oposta, né, que seja o laranja? Não tem, tá? Aqui não tem. O que a gente tem que fazer é misturar os canais de cor. O que que misturado com amarelo vai dar o laranja? Vermelho. Então eu venho aqui no vermelho e adiciono vermelho. Como eu vou adicionar vermelho? Sempre movendo o pininho para o lado da luz. Beleza? Olha lá, eu adicionei um pouquinho de vermelho. Eu acho que está o suficiente para a gente já finalizar isso aqui. Deixa eu tentar adicionar um pouco com contraste. Acho que ficou muito. Beleza. Se eu quiser adicionar vermelho às sombras do meu objeto aqui, tá? As sombras, quando eu mexo no pino de baixo, eu mexo com sombras. Quando eu mexo com o pino de cima, eu mexo com luz, como eu falei para vocês. Então, se eu quero adicionar vermelho às sombras, eu vou pegar ó lá. Você pode perceber aqui, por exemplo, nessa sombra aqui, ó, que conforme eu adiciono, vou para cima, para o rumo da luz, eu vou adicionando a cor do canal, na luz, certo? Eu vou para cima, ó lá, a sombra vai ficando avermelhada, tá? Então, eu não quero, no momento, adicionar nenhuma cor à minha sombra. Eu quero simplesmente deixar do jeito que está aqui e fazer agora a inversão da minha máscara para eu tirar todo esse ajuste na grama, porque eu só quero esse ajuste aqui no silo, beleza? Vamos lá, aqui tá tudo ok, agora eu vou apertar aqui na grama. Vamos ver como ficou o antes e o depois? Ó, olha isso, gente. Dá pra ver que isso aqui ficou um amarelo bonitão, né? Só com isso aqui. Beleza? Beleza, eu vou tirar isso aqui, vou inverter a minha máscara, Ctrl I, clico na máscara de Curves, Ctrl I, ele vai ocultar o ajuste de tudo. Agora com o pincel branco, eu vou revelando aqui somente onde eu quero o meu ajuste, que é nada mais nada menos que nessa palha, nessa roda de palha, nesse silo aqui. E se eu estiver falando errado até agora e alguém já tiver me corrigido no chat, me perdoem, tá? Olha lá, olha isso, cara, olha esse amarelo. Ó, eu sempre que eu ultrapasso a linha aqui do meu objeto que eu quero o ajuste, eu já automaticamente já aperto o X aqui para ele mudar do branco para o preto e eu apagar, tá? Ah, fiz sem querer isso aqui, X, preto para o branco, revelo. E assim sucessivamente, beleza? Eu faço isso já, vocês vão fazer assim também, no automático. Eu uso tanto o Curves e o Curves não, as máscaras e essa alternância de cor aqui que é automático já para mim. Para vocês também vai ser. Beleza, acho que ficou legal, inclusive eu acho que ficou um pouco forte demais. Então o que que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco de amarelo dele. Tá, beleza. Vou tirar um pouquinho de vermelho. São detalhes mesmo, pessoal. Bem pouco mesmo, ó. Contraste, não, tirei demais. Beleza. Acho que ficou massa. Depois a gente vai trabalhar. Primeiro eu vou ajustar tudo. Vou equalizar todas as cores. Depois a gente vai vir com a luz, beleza? Luz, sombra e etc. Porque a gente tem que perceber aquelas regrinhas básicas que eu falei para vocês na primeira, na segunda, enfim, todas as aulas passadas. Se a luz está vindo aqui, se ela tem um obstáculo aqui, como essas costas desse silo aqui, aqui a sombra será projetada. Tá? As sombras serão projetadas aqui. Bem na borda desse silo, não, porque o sol está batendo exatamente na borda. Então aqui pode ser que tenha um feixe de luz, tem um pouco de luz aqui iluminando, geralmente aquele fio de luz, né, iluminando o contorno, dando a silhueta assim do objeto. E já aqui já começa a diminuir a quantidade de luz, aqui já está bem escuro e assim sucessivamente. A sombra pode ser projetada mais ou menos assim, tá? Porque pegando aqui atrás, aqui ó, o sol bate aqui, tá bloqueado aqui, então a partir daqui ele já deve começar a ter uma sombra. Enfim, a gente vai fazer essa sombra mais pra frente, só pra gente ter uma noção que eu fiz isso, beleza? Agora vamos lá, eu ia até fazer o rapaz aqui, ó, o senhorzinho aqui antes, mas não, eu vou fazer as galinhas.
Vou fazer as galinhas porque o senhorzinho ele vai demandar um pouco mais de trabalho. Veja bem, essas galinhas aqui estão bem saturadas, bem saturadas. Você pode ver que o vermelho que está muito forte, a luz dela está muito forte, enfim. Primeira coisa que eu vou fazer na galinha número 1, vou até apagar essa aqui, galinha número 1. Eu vou pegar o Hue Saturation, vou equalizar aqui a saturação dela com o ambiente. E aí é olho, tá? Olho. Tô indo no olho aqui, vou ensinar para vocês um macetinho básico aí que a gente encontra em vários locais para você ter noção de equilíbrio, tá? De equilíbrio de imagem, mas agora não. Deixa eu primeiro tentar ajustar essa saturação dessa galinha aqui. Eu posso perceber uma coisa interessante para a gente sempre perceber em imagens que estão próximas, principalmente essa galinha que está bem próxima desse silo aqui, é que os pretos da imagem precisam ser semelhantes, tá? Esse preto dessa imagem aqui, ele está muito escuro, tá? Esse aqui já está um pouco mais opaco, tá? Tá um pouco mais colorido até, eu diria. Tá? Aquelas cores que a gente colocou no silo, o vermelho, o amarelo e o vermelho, ele também pegou um pouco aqui do geral. Então essa sombra aqui tá mais colorida, não tá um preto absoluto. Ó, se eu pegar o conta-gotas e apertar aqui, ó, ele não tá preto absoluto. Ele tá quase preto, mas quase preto não é preto, beleza? Já essa galinha aqui, esse ponto aqui, ó lá, tá preto absoluto. Tá? Eu preciso modificar isso aqui, eu preciso deixar o preto dela um pouco mais parecido ou totalmente parecido com esse aqui, tá? Ou com esse ponto aqui, que é mais próximo do mais escuro, do ponto mais escuro da imagem, beleza? E como que eu faço isso? Eu vou pegar a galinha, vou adicionar um Curves aqui, certo? E lembra que eu falei para vocês que a gente adiciona sombra à luz e luz à sombra? Então, quando a gente vem no pino da sombra para o lado de cá, a gente adiciona sombra aos canais, aos pontos de luz dessa imagem, tá? Quando a gente vai dar sombra aqui para cima, que a gente está indo do preto aqui para o branco, a gente está adicionando luz à sombra. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai adicionar um pouquinho de luz aqui a nossa sombra, tá? A sombra da galinha. Para ela não ficar tão com preto tão forte assim. A gente quer deixar ela um pouco mais clara, tá? Deixa eu ver aqui. Com muito cuidado para a gente não exagerar, né, na mão e deixar a coisa estranha, tá? Eu acho que assim fica legal. Beleza. Eu acho que, ó, olha a diferença. Olha tanto que ela ficou mais clara. Tá vendo? Ela ficou realmente mais clara. Agora, eu vou colocar um pouquinho, eu vou ajustando os canais dela aqui do mesmo jeito. Aqui nessa sombra, a gente pôde perceber que tem um pouco de vermelho, um pouco de amarelo. Igual a gente adicionou vermelho e amarelo aqui. Então, na sombra da galinha, eu vou tentar adicionar um pouquinho de vermelho, pouquinho mesmo, e um pouquinho de amarelo. Como que eu adiciono sombra? Sombra a gente mexe nesse canal, amarelo. Quando a gente quer adicionar a cor oposta à cor do canal, a gente move o ponto, né, para luz, ó. Ou para sombra, na verdade, né? Aqui, você está movendo do preto para o branco, então você está movendo para a luz. Não, aqui lembra, eu estou adicionando sombra ao canal da luz. Aqui, sim, eu estou indo do preto para o branco, tá? Aqui eu estou adicionando sombra à luz. Então, é exatamente aqui o oposto, o caminho oposto que deve ser feito, tá? Eu acho que falta um pouquinho mais de vermelho. Eu acho que eu posso também subir um pouquinho mais a sombra para não ficar... Vejam bem, são ajustes mínimos, pessoal. No Photoshop exatamente funciona, as coisas funcionam assim. Às vezes um número aqui, ó, do 18 para o 19 já faz uma diferença e tanto, tá? Em vários e vários momentos das minhas manipulações eu percebo que o valor quebrado, 17 ao invés de 15,
faz diferença. Então, vai no olho mesmo, olha tudo que você está fazendo e não se preocupa com arredondar os números, tá? Eu sei que algumas pessoas têm toque e querem arredondar, ou é 20, ou é 25, ou é 30, ou é 35. No Photoshop não existe isso, tá? Você precisa ver o resultado e não o número, tá? Então, aqui eu acho que tá legal, a gente pode fazer alguns ajustes a mais depois, mas vamos ver aqui um antes e um depois, só pra gente ter certeza que é isso mesmo que a gente quer. Olha só, o jeito que ela estava saturada, ela estava muito, muito mais clara do que tudo. A gente tirou a saturação dela, ela já entrou um pouco mais para a composição. E aqui a gente adicionou as cores que a gente precisava, né, nas sombras dela e tirou um pouco dessa escuridão, né, das sombras dela. O preto dela tá menos preto agora, tá? Então, eu acho que essa galinha aqui também tá legal, tá? Tá bacana. A gente pode fazer ajustes e deve fazer ajustes depois, tá? Se a gente precisar, mas vamos continuar aqui. Essa outra galinha, percebam outra coisa, pessoal. Os assets que eu escolhi, os assets, sempre que eu falo os assets, são as imagens, tá? Para quem não sabe ainda. Os assets que eu escolhi essa galinha, esse ambiente. Você pode perceber que eu escolhi pensando na luz. Se a luz está vindo daqui, essa parte da galinha tinha que estar iluminada. E olha aí, tá iluminada, tá? Mesmo que essa galinha original fosse assim, porque ela é nessa direção, a luz da imagem original estava vindo daqui. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Só dar um flip nela. Jogo ela para lá e agora a luz está batendo aqui nela, tá? Aqui, pô, mas aqui, Fábio, aqui tá mais escuro e esse lado aqui não tinha que estar mais claro porque tá vindo daqui? Não, a luz está vindo daqui, essa luz está vindo daqui, só que essa parte da galinha, apesar dela estar olhando para essa direção, a direção da luz aqui, apesar dela estar com a cabeça assim, essa parte é a parte de trás, tá? A luz vai bater do outro lado aqui do pescoço dela, beleza? A gente até pode inserir uma luz aqui, um filete de luz aqui, porque a luz está batendo nela lá. E aí a luz entra aqui, lembra daquele esqueminha da montanha que eu falei para vocês lá na aula 3? Acho que foi na aula 3 ou na aula... na aula 3 mesmo, da água, que a gente faz assim, assim. Assim é a montanha, né? O sol tá batendo aqui, nessa elevação a sombra será projetada, porque o sol vai bater na elevação. Agora, na abertura, o sol vai entrar, beleza? E aqui é a mesma coisa, a galinha tá fazendo o mesmo movimento aqui, ó. A galinha tá aqui, ó lá, bem aqui ela desce, e aqui sobe. A luz está batendo no pescoço dela do lado de lá, e aqui tá projetando uma sombra. A luz que tá vindo aqui tá passando direto aqui, ó. Por isso que aqui é claro. Vocês conseguiram compreender isso aqui? É basicamente isso. A luz aqui, claro, aqui não precisa ser, aqui essa parte inferior aqui não precisa ser tão clara, tá? Da galinha, porque a luz está batendo aqui nela e está bloqueando. Essa parte do corpo dela provavelmente vai ser mais escuro. Só que essa parte de cima aqui está recebendo luz que vem aqui e passa direto. Entendeu? Como essa luz passa direto aqui, ela entra em contato com essa parte da galinha. Por isso que ela fica mais clara. Beleza? Conseguiram entender? Aqui, a gente pode ver que essa parte aqui do dedo, a luz está mais forte do que essa parte aqui, porque a luz está batendo aqui, tá? Nessa parte do dedo, tá? Essa parte aqui da perna dela, provavelmente eu vou escurecer. E sim, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Essa parte aqui, esse dedo não poderia talvez estar tão iluminado assim, bem como esse aqui também. Agora aqui a luz está batendo, tá vindo daqui e batendo aqui. Por isso que aqui essa parte da galinha tá bem clara, tá bom? Espero que vocês sempre nessas dicas que eu dou de luz e sombra para vocês, que vocês entendam como funciona essa parada de luz e sombra, que é extremamente importante, tanto para esses pedaços de mundo, quanto para qualquer manipulação de imagem que você for fazer, beleza? Vamos lá, vamos ajustar então essa galinha aqui, tirando um pouco a saturação dela também, Hue Saturation, sempre acionando aqui, né, essa setinha aqui, para o efeito só pegar a layer de baixo, que é no caso aqui a galinha,
venho aqui, tiro um pouco a saturação dela, apesar dela ser preto e branco, né? Quando você mexe em canais preto e branco, a saturação meio que é obsoleto. Você vai mexer numa imagem preto e branco, tirar a saturação, você até consegue, mas fica desaturado, tudo fica desaturado, porque olha só, se eu abaixar tudo, a imagem fica preto e branco. Então se eu pegasse uma imagem preta e branca e tentasse tirar a saturação dela, provavelmente não ia dar em nada. Aqui eu só falei do preto e branco porque ela realmente tem uns tons cinzas, tipo preto e branco mesmo, mas ela tem uma corzinha nela, entendeu? E essa corzinha não é de tudo perdido, porque essa cor é um pouco pro lado do vermelho, pro lado do amarelo, como a gente pode ver se a gente aumentar toda a saturação. Olha lá, a gente consegue ver a cor que realmente sobra nas penas da galinha ali. Então eu não vou diminuir tanta a saturação dela, tá? Talvez eu diminua um pouco mais aqui em cima, usando a máscara, tá? Talvez eu faça isso aqui. Beleza. Aí eu inverto a minha seleção, ou não inverto, como é uma área mínima, eu não preciso inverter a minha seleção, meu ajuste, para revelar só esse ajuste todo que eu fiz de saturação aqui. Eu posso, como eu quero tirar esse efeito que eu acabei de colocar dessa crista aqui, eu só vou pintar ela de preto. Mas na verdade é o contrário, né? Eu quero manter essa saturação, essa dessaturação nessa crista aqui. Então realmente, inverti aqui a parada e vou revelar somente aqui na crista. Porque é só essa parte mesmo que eu quero dessaturar. Porque o restante da galinha tá bem tranquilo. Aqui é basicamente tons de cinza, tá? E tem algum vermelho e amarelo nele, que é o que eu quero. Aqui eu adicionei vermelho e amarelo. E essa galinha aqui já tem vermelho e amarelo nela. Então vou deixar isso aqui numa boa, tá? Esse pé aqui tá muito escuro. O preto dela também, os pontos pretos dela tá muito escuro. Eu vou fazer o mesmo esquema, gente. Vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar aqui, clico na galinha, vou lá na Curves e tiro um pouquinho, bem pouquinho mesmo, do preto dela. Beleza? Deixa eu ver como que ficou. É isso aí. Show de bola. Eu tô achando ela um pouco desaturada demais agora vendo esse silo. Só que eu acho que eu vou dessaturar esse silo aqui. E é isso, tá? É um controle de acerto e erro o tempo inteiro. Eu fiz um zoom out aqui e eu percebi que esse silo tá muito saturado. Então eu clico nele, venho no Hue Saturation e tiro um pouco mais da saturação dele. Só que olha lá, tô tirando a saturação de tudo. Não vou mexer nesse Hue Saturation, por quê? Porque ele já está ajustado do jeito que eu quero. Vou adicionar outro Hue Saturation. Também fiz isso na aula passada e falei para vocês que é totalmente possível. Como você já fez um ajuste, todo um ajuste de cor e saturação nisso aqui, e agora você percebeu que ele precisa ser um pouco mais desaturado, a gente pode fazer um outro ajuste e mirar só nesse silo. Então foi isso que eu fiz, adicionei um outro Hue Saturation aqui, vou tirar muita saturação, um pouco, né? Um pouco assim, mais a saturação do silo. Beleza. Vou inverter a minha máscara e vou direcionar só pro silo. Simples assim, tá? Olha o antes e depois. Antes, depois. Vou chegar mais perto para vocês verem. Antes, depois. Muito amarelo, pouco amarelo. Muito amarelo, pouco amarelo. Beleza? É basicamente isso que eu queria mesmo. Ó, a gente já pode dizer que a gente está quase com tudo integradinho, bonitinho aqui. Falta, lógico, quando a gente colocar as sombras e tudo mais, vocês vão ver a diferença que vai dar, tá? Agora vamos colocar aqui, não vou colocar ainda o nosso hero, o nosso personagem principal, tá? Vou colocar o chão aqui e vou ensinar para vocês um macete. Esse chão aqui eu peguei de um asset gigante. Deixa eu ver se ele tá no Smart Object. Não, não tá. Eu já tirei ele do Smart. Mas enfim, é um asset, uma imagem gigante que ela é basicamente esse solo aqui nela inteiro.
Então eu só recortei um pedaço desse solo, coloquei ele aqui, posicionei em cima do meu mundo, fiz a máscara, né, do meu topo, daquele mesmo jeito que a gente faz de tudo. E agora eu vou adicionar uma máscara geral nela. Adicionei uma máscara, Ctrl I para apagar completamente. Agora, nesse momento, eu vou usar a minha mesa digitalizadora. Vamos ver se eu vou usar ela e vou tentar também fazer com o mouse para quem não tem mesa digitalizadora e tudo mais não ficar achando que está em desvantagem, beleza? Não pensem nisso. Eu uso a minha mesa digitalizadora e eu espero que todos vocês tenham planos, tá, de usar também em algum dia, porque é vida. Mesa digitalizadora, uma vez que você usa, você não para mais. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou revelando nesse caminhozinho. Eu vi que quando eu coloquei esse asset dessa grama aqui, eu percebi que tinha esse caminho aqui, ó. É como se fosse um caminhozinho, tá? A grama tá mais clara aqui, mais pisada, parece. Então eu vou colocar terra aqui. Vou adicionando aqui, não se importem com isso aqui, depois eu vou tirar, tá? Vou adicionando de leve, tá? Vou revelando, na verdade, de leve essa terra. Aí eu posso revelar em pedaços separados dela, enfim, eu posso fazer algumas graças aqui só pra gente fazer uma diferenciação nesse chão, que eu acho interessante, eu acho que mostra um detalhe a mais, entendeu? Mostra um cuidado a mais com o nosso pedaço de mundo, essa diferenciação de solo e tudo mais. E como eu falei, esse pedaço de mundo intermediário, basicamente, ele é uma manipulação, é uma composição de imagem, como eu faço em vários momentos ali no meu Instagram, você pode ver, entendeu? Só que isso tudo se passa em cima de um pedaço de mundo, diferente das manipulações que eu faço em 4K, em 2K e etc. Mas os conceitos são os mesmos, tá? É só a gente prestar atenção em como a gente usa esses efeitos, esses ajustes aqui, para a gente usar em uma escala maior talvez depois, entendeu? Então não tem tanto segredo assim não, como as pessoas acham. Vou apagar aqui. Deixa só um graminho aqui. E outra, isso aqui, não ficou bom, ficou ruim, a gente apaga. Não tem importância, gente. Não tem importância. Isso aqui, basicamente eu estou fazendo o quê? Nessa galinha que eu vou deixar só terra. Exatamente. Beleza. Olha lá que legal. Antes, depois. Antes, depois. Agora a gente vai ajustar a saturação e etc. Eu acho que nem precisa saturação ajustar aqui, porque ele é uma imagem completamente desaturada, né? Um marrom, quase um cinza. Então ela é muito desaturada. Mas a gente pode tentar desaturar um pouco mais para ficar um pouco mais sem essa cor, até para casar, mas para entrar mais na imagem, tá? Se a gente desaturou tudo aqui, pode ser que em algum nível de desaturação essa imagem case mais com toda a nossa composição. Bem, eu fiz isso aqui com a minha mesa digitalizadora, beleza? Eu vou dar um Ctrl J aqui e em respeito a quem não tem a mesa digitalizadora, eu vou fazer com o mouse aqui de uma outra forma bem rápida, igual eu já mostrei para vocês, opacidade, flow, todos bem baixos, e vou revelando aqui o meu chão. Vou aumentar um pouco aqui, tá? Aí o que vocês precisam fazer? Vocês precisam ajustar tamanho de brush. O brush aqui não é só fazer no mesmo tamanho, é diminuir, fazer as entradas na grama, é aumentar, pegar uma parte maior assim, é diminuir de novo, enfim, é todo um trabalho dinâmico de brush, tá? Você não vai fazer só pegar o brush e sair rabiscando. Você tem que fazer esses ajustes de tamanho, de espessura, de suavidade, enfim, de tudo, entendeu? Se você não tem uma mesa digitalizadora, você tem que usar os recursos do pincel a seu favor. Você tem que usar esses recursos de suavidade e dureza e tudo mais a seu favor. E é assim que você vai fazendo, diminuindo, aumentando e testando nas suas imagens aí
até você realmente pegar a prática. Tem gente que eu conheço de verdade, designers incríveis que eu conheço, que não usam mesa digitalizadora. E o que eles fazem no mouse é inacreditável, tá? Então, não desanime por você não ter uma mesa digitalizadora agora, tá? Talvez você nem queira ter uma no futuro. E talvez você queira ter e vai ter uma no futuro, entendeu? Então, fiquem tranquilos. Fiz aqui no mouse, tá? Para vocês verem também que fica legal. Vamos ver aqui a diferença dos dois. Olha só. Olha só. Eu preferia a do mouse. Para ser bem sincero com vocês, eu preferia a do mouse. O que, que a gente pode fazer? Vou deixar a do mouse, tá? O que, que a gente pode fazer para ficar mais realista ainda? Como a gente está fazendo cortes com um pincel de bola, né? Essa bola aqui, eu vou pegar a grama, pincel de grama, e vou revelar algumas áreas. Só que com pincel de grama. Por quê? O que, que acontece? Quando eu revelo essa parte aqui com pincel de grama, parece que a grama está sobreposta a esse chão falhado aí de terra. Entendeu? Então, eu vou fazendo vou revelando assim aos poucos, só com alguns cliques, tá? Para ter esse aspecto de grama, não perder o aspecto de grama, que é realmente o que eu não quero que perca, tá? Até porque eu peguei um asset de grama justamente porque eu quero esse aspecto de grama na minha composição. Então, perfeito a gente fazer esse ajuste aqui com o brush de grama. A gente só vai revelando nas extremidades aí, né, do nosso solo de terra, as extremidades dele, ó, nas extremidades eu vou revelando essa grama para a gente ter esse aspecto para a gente integrar ainda mais um solo no outro, beleza? E de verdade ficou show de bola, eu gostei demais, demais. Acho que aqui poderia deixar assim um pouco mais, aqui revelar aqui, como se fosse um caminhozinho lá atrás. Beleza. Show de bola, é isso aí. Inclusive, essa grama, como ela está mais alta que o chão, a gente provavelmente vai ter que fazer algumas sombrinhas aqui. E quanto mais detalhe a gente faz com esses cuidados, aqui tem uma sombra, aqui tem uma luz, aqui está entrando a luz, aqui está saindo a luz. E quanto mais a gente tem esse cuidado com a iluminação da nossa composição, melhor ela fica, mais real ela fica. Então, não é uma coisa que eu sempre falo, tenha paciência. Para fazer uma composição dessa, uma montagem e tudo mais, você tem que ter paciência, porque leva tempo para recortar, leva tempo para perceber luz, sombra, etc. Leva tempo. E aí você precisa ter paciência para trabalhar de forma, né, correta, da forma correta. Depois que a gente fez tudo isso, colocamos aqui, deixa eu até testar no chão aqui agora um pouquinho de deixar um pouquinho mais escuro. Deixa eu apontar aqui para ele. Saturação é daquilo, se eu abaixar tudo vai ficando pro lado do cinza, tá? Preto e branco. E aqui, deixa eu talvez até aumentar um pouquinho a saturação. Eu ia diminuir, mas eu vou aumentar. Como eu falei para vocês, esse solo já é muito desaturado. Tenham cuidado para, olha só, se eu diminuir demais, pode até ficar legal. Pô, essa cor aqui combinou com essa, beleza, mas essa aqui não está recebendo luz nenhuma e essa tá. Então é um erro essa cor combinar com essa, beleza? Vocês têm que tomar muito cuidado. Tudo que está no mesmo plano tem que ter basicamente a mesma cor. Não é a mesma cor, é basicamente a mesma cor, beleza? A mesma luminosidade, a mesma tonalidade, etc. Porque as coisas estão no mesmo ambiente, tá? Então elas precisam ter uma coerência nas cores e sombra e luz e etc. Tá bom? Aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro assim, porque eu realmente vou fazer algumas sombras aqui depois com essas gramas, tá? Deixa eu só melhorar essa graminha aqui. Eu quero realmente que pareça grama isso aqui. Exatamente aí, ó. Eu quero realmente esses cabelinhos da grama aí, ó. Eu quero fazer com que eles apareçam de verdade. Não é só
Faz de conta não. Beleza, 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 beleza. Eu acho que tá ficando legal. Eu acho que eu vou ter que reposicionar essa galinha em algum momento. Vamos lá. Vamos pegar aqui nosso rapaz. Eu vou colocar ele. Colocar ele aqui um pouco na terra. É, quase na beira que eu acho legal. Acho legal. Como se ele tivesse, tipo, esperando o outro pedaço de mundo juntar aqui pra ele continuar caminhando. A viagem, velho. Meu Deus. Beleza. Uma coisa que me incomoda bastante é ele estar totalmente atrás na frente dessa parte do silo aqui e a gente não vê a luminosidade vindo aqui. E aí pode parecer estranho depois quando a gente iluminar aqui. Mas vamos fazer o teste. Se ficar ruim, é aquilo que eu sempre falo. Ficou ruim, a gente troca. Posso reposicionar. Inclusive é bem legal eu colocar, lembra? Colocar alguns elementos para fora da nossa borda. Isso dá uma impressão de, de, de volume muito, muito legal no nosso pedaço de mundo. Eu acho incrível quando a gente faz isso. Beleza, eu acho que aqui é o ideal. Tá massa isso aqui. Eu vou agora ambientar, vamos equalizar tudo aqui nessa pessoa. Antes disso, deixa eu mostrar para vocês como que eu faria para a gente perceber um equilíbrio entre as imagens aí, tá? Eu uso um ajuste de color, solid color aqui, tá? Eu venho aqui em ajustes, adiciono uma layer solid color. Quando eu adiciono essa layer, eu escolho uma cor, e aí eu vou escolher a cor preta, tá? Depois que eu escolher essa cor, lembre-se, essa layer tem que estar no topo de tudo. Eu venho aqui nos meus blend modes e coloco color. Vai ficar tudo preto e branco. E aqui é que a gente vê onde a gente precisa ajustar ou não aqueles pretos que eu falei para vocês. Por exemplo, a gente pode ver que essa galinha aqui, essa parte da galinha aqui ainda está muito preta, está muito escura, tá? Eu achei que a gente, ou talvez não, a gente consegue ver uma semelhança entre esse aqui e mais ou menos aqui. Mas mesmo assim, deixa eu travar essa coluna aqui, mesmo assim, eu vou tentar aumentar um pouco. Assim. Assim, ó, tava assim e eu coloquei assim. Beleza, vamos ver se não ficou ruim, né? Só oculto essa layer, show de bola. É exatamente isso. Ó, tava... Opa. 31 e 18. Tava, ó, tava assim. Tava 18. Aí eu pus no 31. Olha lá. Eu, sem sombra de dúvidas, preferi assim, tá? Assim, agora, vamos lá. Essa aqui também tá bem escura. E por ela estar um pouco mais distante de tudo também, não tão distante assim pra justificar uma lavagem de preto total, mas ela tá um pouquinho distante e eu gostaria que ela ficasse um pouquinho mais clara também. Deixa eu ver aqui. Show de bola. É isso aí. Esse chão aqui, eu vou deixar ele um pouco mais claro. Essa parte aqui da terra, né? Isso aqui é a terra, sim. Eu vou colocar um pouco de grama. Eu vou virar ela aqui de cabeça para baixo. Para eu conseguir colocar um pouco de grama por cima aqui. Tô achando o recorte dela muito grosseiro ali. Tá, então, coloquei aqui um pouquinho de grama, aqui também. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Não, acho que agora tá de boa. Agora tá legal. Essa parte aqui também, eu acho que eu vou tirar essa grama, esse solo. Eu vou deixar só esse caminhozinho aqui mesmo, porque aqui eu gosto de fazer como se o sapato dele tivesse dentro da grama, entendeu? Eu gosto de fazer esse efeito, dar uma ambientação legal. É como se a pessoa realmente tivesse tirado a foto dessa pessoa nesse solo, entendeu? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui são esses ajustes, tá?
Por exemplo, eu vou pôr uma máscara aqui, com o meu brush de grama, eu vou ocultando uma parte do tênis dele, como se a grama tivesse, né, por cima do tênis dele. Aqui a mesma coisa, olha lá. É como se a grama tivesse por cima, como se o tênis dele tivesse afundado no chão. Isso é maravilhoso. Isso aqui é uma ambientação bacana, tá? Inclusive eu acho que eu exagerei um pouco na grama aqui. O mato aqui tá alto. Aí, eu acho que agora... Deixa eu só um pontinho aqui. Beleza. Aqui só um cabelinho aqui. Show de bola, é isso aí. Gostei demais. Legal. Agora, obviamente, a gente está vendo que ele está muito, a saturação dele está muito alta, o rosto dele está muito amarelo, a roupa, o vermelho está muito forte, esse vermelho é muito bonito, que dá um contraste legal em todo o nosso pedaço de mundo, mas a gente tem que dessaturar ele um pouco para ele entrar mais na composição, tá? Coloquei um Hue Saturation aqui, apontei só para ele, diminuí um pouco a saturação. Diminuir demais. Ok, legal demais, tá? Agora aqui a gente vai fazer o seguinte, galera. Agora é uma coisa mais detalhada. A gente pode perceber novamente a luz vindo aqui, batendo nele, né? Batendo em tudo aqui. Aqui, nessa parte aqui, a luz vai pegar. Até no asset aqui que eu escolhi, a luz está aqui, tá? Isso é ótimo. A luz vai pegar. A luz vai pegar, a luz vai pegar. Aqui a luz vai ficar um pouco menos, um pouco mais escura. Por quê? Porque a gente tem a sombra projetada desse silo aqui, viu? Então, querendo ou não, a luz que bate aqui, por exemplo, ela não vai chegar aqui com tanta força. Tá? Mesmo assim, como a luz aqui, a fonte de luz está bem no alto, as luzes vão chegar aqui, tá? Ela vai chegar aqui, mas aqui com menos intensidade, tá? Então, a gente precisa saber disso. Aqui, a gente vai ter um pequeno reflexo de luz, porque ele está um pouco de frente para a gente, um pouco de costas para o sol. Então, querendo ou não, a luz que vem daqui bate nessa parte dele aqui, tá? Então provavelmente a gente pode ter um filetinho de luz aqui só para ele, para a gente representar esse reflexo, tá? Da luz ali atrás. Porém, aí que vem o esquema. Ele está praticamente de costas para a luz. Essa parte aqui não pega luz, que é embaixo do chapéu. Essa parte do rosto aqui pega pouca luz, até por causa do chapéu, que a sombra, o sol bate aqui e aqui não deixa passar muito pouco, então tem sombra aqui. Aqui já tem um pouquinho de luz, mas aqui tem sombra. Essa parte do corpo, deixa eu tirar esse brush de capim aqui, porque eu tô pondo capim no meu senhor aqui. Essa parte aqui, sombra, sombra, sombra e sombra, tá? Porque ele tá de costas para o sol, tá? No máximo aqui o sol tá batendo atrás dele, lá atrás dele. E aí a gente vai ter o reflexozinho de luz só fazendo a silhueta dele. Aqui já é sombra, sombra, sombra. Aqui já tem um pouco mais de sol porque a luz está vindo daqui, tá? Aqui tem um pouco mais de sol, mas aqui a sombra já começa, tá? A ficar muito mais atenuada. E aqui desse lado do corpo dele, basicamente a gente tem sombra, tá? Ah, Fábio, então vai deixar ele todo preto? Não, mas aqui a área vai ser mais escura. Aqui também, ó, no chapéu vai ser mais escura. A luz está vindo daqui. Então, essa parte aqui não tá pegando essa luz direta. Essa parte tá, mas essa aqui não. Então essa aqui, apesar de ter uma luminosidade nela, por ser o chapéu e tudo mais, ela tem menos luz que essa parte aqui, beleza? Então, bora lá. Agora, como que a gente tira, né? Deixa aqui só sombra aqui e a gente depois vai fazer essa silhueta e tudo mais. Primeiro vamos fazer
as sombras, né? Vamos trabalhar aqui na parte escura dele. A gente já tirou a saturação com o Hue Saturation e a gente vai usar outro Hue Saturation agora para adicionar sombra. Eu quero adicionar sombra. Para adicionar pretos e brancos na nossa imagem, eu preciso saber se o volume está ok, tá? Se eu adicionar muito, olha lá, o preto daqui, nenhum preto da imagem está tão forte quanto esse, só da parte que não pega sol nenhum. E essa parte que pega menos sol do que essa, porque essa aqui ainda pega um sol lá atrás. Então o preto aqui tem que ser mais claro e tem que condizer com todo o resto da composição, tá? A gente não está vendo as sombras aqui, o que ajuda muito nessa escolha do preto que a gente está fazendo. Porém, a gente tem que ter essa noção que o preto daqui de cima não é tão forte quanto esse preto aqui. Eu acho que assim tá bem legal. Ele tá basicamente virado para essa face aqui, ó. O corpo dele tá virado, apesar de ele estar olhando para cá, ele tá, né? Ele tá olhando para cá, mas ele tá olhando aqui. Mas o corpo dele aqui tá virado para cá, tá? Ele está virado basicamente para essa direção aqui. Então, os pretos essa parte do corpo dele, o corpo dele todo, pode ser que esteja pegando quase a mesma luz daqui. Apesar da luz aqui ser menor ainda, porque a luz direta aqui está em cima dele. Aqui é uma luz que vai se dissipando, porque está ficando mais distante da fonte de luz. E aí aqui a luz não é tão forte quanto na superfície. Porém, a perspectiva dele me dá a acreditar que a luz dele, aqui a sombra dele é bem parecida com essa aqui, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar um pouquinho mais claro. Isso, exatamente. Um pouquinho mais claro, tá ok. Eu achei que tá beleza, é isso aí. E agora eu vou inverter a minha máscara, porque eu só vou revelar essa sombra no lado direito, né, dele, no lado esquerdo nosso aqui, né? Só vou revelar essa sombra desse lado daqui. Igual eu falei para vocês, do lado de lá o sol tá pegando direto. Desse lado daqui não. Desse lado daqui o sol não tá assim com essa força toda, entendeu? Então aqui, ó, aqui dentro da camisa dele é muito interessante a gente não perder essas sombras aqui, tá? Tá, só fiz isso aqui para ver na minha máscara aqui que se tava pintando mesmo. Tá? Essas partes aqui que você sabe que está escondida, por exemplo, essa parte da roupa dele está escondida pelo próprio braço dele, então aqui não vai pegar tanto sol. A gente tem que ter essa malícia também de saber onde que está pegando e onde não está pegando sol. Tá? O rosto dele aqui, essa parte aqui eu posso escurecer total. Ó, essa parte aqui do chapéu aqui também eu posso escurecer. Vocês quase não estão vendo, né? A sombra, mas eu vou mostrar já para vocês o jeito que tá ficando. A gente tem mania de achar que esses ajustes aqui são imperceptíveis, porque parece, mas quando a gente vê um antes e depois a gente até assusta. E sim, talvez eu deixe até um pouco mais escuro, mas olha lá, olha isso, olha essa diferença. Entenderam? Vocês conseguiram perceber aí a diferença de sombra, né? Sem o ajuste e com o ajuste. Se eu quiser deixar um pouco mais escuro, é só, como já está com a máscara feita, é só eu diminuir aqui no ajuste. Mas eu não vejo necessidade de deixar mais escuro, tá? Eu acho que 19 tá legal. Vamos pôr 22 aqui, eu acho que ficou legal. Beleza, acho que é isso. Deixa eu até colocar mais aqui.
Aqui, ó, eu percebo que aqui entra sol, então aqui eu já deixo mais de boa. Na extremidade, que é o nariz, geralmente tem mais sol, tá? Então eu deixo também um pouco menos escuro. Aqui na boca também é uma extremidade que os lábios aqui, então eu deixo bem de leve mais sol aqui, tá? Aqui eu vou deixando escuro também, beleza. Depois a gente pode adicionar um outro Hue Saturation para deixar mais escuro ainda algumas partes específicas, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer isso agora. Vou pegar um Hue Saturation aqui, adicionar outro, tá vendo que até agora eu só adicionei Hue Saturation. Vou diminuir a luz novamente, Ctrl I, tá? Na máscara, clico na máscara dele, Ctrl I, e agora eu vou revelar essa máscara aqui, essa escuridão, mais ainda nos pontos que eu acho que realmente não vai pegar sol de forma alguma, tá? Essas partes mais profundas aqui do chapéu, olha aqui, essa bem aqui embaixo da gola aqui da camiseta dele, da camisa dele. Aqui também, ó, o rosto dele já tá escondendo essa gola aqui, então essa gola com certeza vai ficar com menos som, menos luz, tá? Aqui embaixo nem se fala, aqui embaixo eu já vou tirar quase tudo aqui, porque realmente não tem. Aqui nessa parte também, a parte de trás do braço dele, aqui pode estar entrando um pouco de luz e aqui por isso que eu vou deixar essa luz. Atrás aqui pode ter uma silhueta de luz aqui, só que bem de boa, e eu vou colocar ela por cima até essa sombra aqui. Essa mão dele tá muito escura, porque tá atrás aqui, né, dessa parte da barriga dele, da roupa dele. Eu vou deixar bem escura mesmo. Se for o caso, depois eu diminuo, mas por enquanto é isso. Essa parte aqui também. Vou aumentar o meu brush aqui. Fazer algo mais suave. Porque aqui tá muito escuro, mas já, aqui já começa a ficar mais claro. Essa parte aqui bem escura, tá? Tem até vou deixar até o movimento da roupa dele aqui. Beleza. Essa parte aqui também. Esse laço aqui. Detalhes, pessoal. Vocês querem fazer pedaços de mundos bem detalhados? É isso aí. Mexer com luz, sombra, iluminação e tudo mais. Vai deixando aí pra mim no comentário se é isso mesmo que você esperava. Se você tava querendo saber, era isso mesmo. Deixa sua dúvida aí sobre luz, sobre sombra. Vamos trocar uma ideia. Se eu puder responder na hora, se eu tiver aí no chat olhando as perguntas de vocês, eu vou responder na hora. Se não, relaxa que em algum momento eu vou responder vocês, tá? Porque meu objetivo não é simplesmente dar aula e sair correndo. É dar aula e fazer com que vocês entendam essa parada, beleza? Aqui o tênis dele eu não tinha escurecido. Essa parte de cá do tênis escura. Parte de lá nem tanto. Aqui mais escurinho assim. Show de bola. Eu acho que aqui o rosto dele aqui. Essa parte aqui eu vou deixar um pouco mais escura. Tô achando que eu tô pesando um pouco a mão, mas eu acho que eu vou diminuir no ajuste geral a quantidade dessa sombra que eu coloquei. Ah, gostei demais. Vou só diminuir um pouco aqui para não ficar tão forte assim. Vamos lá. Show. É isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Deixa eu... Pera aí. Tô encucado, tô encucado. Beleza. Beleza, agora o
que a gente fez a sombra do personagem principal, eu vou fazer as sombras projetadas e as sombras dos outros elementos. Eu queria antes ter feito essa sombra desse personagem aqui porque ele é o principal. Eu queria primeiro ensinar para vocês e mostrar para vocês algumas técnicas usando ele, tá? Porque ele é mais difícil, ele tem pontos de extremidade, tem o chapéu aqui que não deixa entrar a luz, enfim. Aqui é muito simples, aqui é muito simples e aqui é um pouco mais complexo. Beleza? Então, agora eu vou adicionar sombra ao meu silo aqui, né? O ajuste dele tá de boa, então eu vou adicionar um outro... Deixa eu ver se eu peguei realmente ele. Peguei. Olha só, eu vou pegar só o silo não, né? Porque esse é só uma imagem, tá? O silo tá junto com a grama. Então, como esse ajuste aqui, ó, eu fiz só em cima do silo, eu usei essa máscara, eu vou usar exatamente essa máscara para fazer a sombra. Então eu clico Ctrl, tá? E clico na máscara desse silo. E aí eu venho aqui e adiciono o ajuste de Hue Saturation. Olha lá, já vai com a máscara. E aí eu venho aqui no ajuste e tiro um pouco a cor, a luz, né? Deixa um pouco escuro assim, tá? E agora eu vou, como já tem uma máscara, se eu inverter a máscara, vai inverter de tudo. Eu só vou agora apagar a parte que eu não quero. Ao invés do branco, né, que revela, eu vou usar o preto para apagar, para ocultar essa parte de cima. Porque a parte de cima, obviamente, está pegando sol. Tá? Então, aí, ó, bem aqui na borda também. Tá pegando um solzinho aqui. Aqui atrás não dá pra gente ver, mas eu já vou adiantar aqui alguma coisa. O sol vai entrando um pouco aqui, então nem tanto. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Ó, vamos lá ver. Antes, depois, ok. A gente vai projetar uma sombra. Deixa eu apagar essa sombra aqui do chão. Tá? Eu vou apagar, ocultar com preto. Por quê? Porque depois a gente vai fazer uma sombra projetada aqui. Aí colocar uma sombra em cima de outra sombra, alguma área vai ficar mais escura que a outra. Então, beleza, vou deixar exatamente assim. Galinha número 1, vamos lá. Em cima de todos os ajustes, Hue Saturation, aponto para o de baixo, diminuo a luz da galinha, Ctrl I, e agora eu trabalho a minha sombra. Vou revelar a sombra apenas onde eu acho que deve ser revelado, beleza? Aqui eu acho legal. Aqui, como eu falei para vocês, a parte de baixo aqui, acho interessante. Revelar, ou ocultar, na verdade. Tá? Essa parte aqui o sol tá entrando. Então, vou dar pequenos cliques aqui. Depois eu ponho o preto para apagar isso que eu acabei de fazer. E aqui também eu vou deixar um pouco mais claro, porque o sol tá vindo dali e tá pegando aqui. Aqui também ele vai pegar um pouquinho o sol, por causa da silhueta. Beleza, 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 beleza. Deixa eu ver. Olha lá, deu um aspecto legal aqui. É só essa partezinha do rabo dela aqui que eu acho que vale colocar um pouquinho. Apesar da luz estar entrando aqui, tem algum volume aqui que cabe uma sombrinha ou outra. Beleza? Aqui no rostinho dela aqui, rostinho mais lindo. Beleza, beleza, beleza. Ah, aqui também. Que é isso? Ó, cliquei sem querer em algum lugar. Aqui também, ó. Aqui eu vou colocar bastante nas pontas dos pezinhos dela. Beleza? Ok, pessoal, acho que é isso, pra gente não ficar, né, também colocando muita sombra onde não deve na galinha. Acho que tá ok, tá? Aqui nessa outra galinha, galinha número 2, vamos lá em cima, ajuste, Hue Saturation, aponta para o de baixo. Pessoal, é um processo mecânico, é um processo automático já, que você vai fazer
com muita facilidade quando você praticar, quando você começar a praticar isso aqui, beleza? Fiz o ajuste, Ctrl I e vou revelar somente onde eu quero. E aí, onde eu quero aqui é bem aqui nessa parte da galinha. A luz está vindo totalmente daqui, então essa parte, o rosto dela também. O rosto da galinha, estranho falar isso, né? A face do frango vai ficar aí, beleza, é isso que eu quero, essa parte bem clareada mesmo, porque não tem nenhum obstáculo aqui que prenda, né, a luz do sol aqui, ou dissipe a luz, então aqui a luz realmente está bem forte, só aqui que está mais escurão, porque quanto mais intensidade a luz aqui no obstáculo, mais também sombra do outro lado desse mesmo obstáculo, tá? Então não tem por onde a luz escapar muito aqui para cobrir a galinha inteira de cor, de luz, tá? O recorte dela aqui não é que tá ruim, é porque a cor dela aqui tá um pouco diferente por causa da unha e tudo mais. O asset original, se vocês verem, se vocês vissem o asset original, vocês iam me entender. Mas isso aqui a gente vai tampar com a sombra, tá? Projetada. A gente vai projetar as sombras agora. Bem, ajustamos basicamente tudo aqui, né, do nosso ambiente. Agora falta as sombras projetadas. As sombras projetadas são feitas no nosso solo, tá? Ou a gente pode fazer exatamente assim, como o nosso solo é igual ao silo aqui, vou clicar nele, colocar um Hue Saturation, ou a gente pode fazer geral, tá? No desenho mesmo, a gente coloca um Hue Saturation geral no solo, tá? Ó, solo geralzão escuro, vou colocar uma assim, beleza, ó, a sombra bem parecida com todas as sombras, beleza? Ctrl I, e aí eu vou revelando, eu posso fazer assim, ou eu posso desenhar sombra por sombra. Ah, eu quero desenhar a sombra do silo separado, eu posso fazer isso. Quero desenhar a sombra do senhor aqui separado, posso fazer isso. Da galinha, mesma coisa. Eu acho mais fácil a gente pegar aqui o geralzão, tá? A luz tá vindo nessa direção, então tem que tomar muito cuidado com essa sombra aqui, tá? Essa sombra do silo aqui. Inclusive, aproveitar que, ó, tô colocando até um pouco mais de sombra embaixo aqui. Aproveitar que o asset do solo é o mesmo do silo. Eu tô aproveitando esse ajuste para colocar um pouco mais de sombra no pé do silo aqui, tá? Então, coloquei aqui, posso apagar um pouco, que o sol tá nessa direção. Agora eu já emendo aqui, ó, com a sombra do nosso senhorzinho, tá? E aqui tem que ficar aberto por causa da perna dele. Depois a gente pode sim ajustar essa sombra com uma outra layer sozinha para cada um e tudo mais. Então fiquem tranquilos que um pedacinho do braço dele aqui eu vou colocar a galinha é o seguinte, vamos lá. O que que aconteceu? Por que que a galinha não tá aqui, o asset aqui não tá pegando? Porque tem um asset desse solo aqui, tá em cima do asset do chão. Então, deixa eu ver aqui uma coisa, se eu colocar ele abaixo do chão, obviamente o chão vai tampar ele. Entendi. Não tem importância, vamos fazer a sombra aqui primeiro, depois a gente pensa nisso, tá? Vocês perceberam o que está acontecendo? A sombra da galinha está pegando na grama aqui, mas não está pegando na terra. Porque essa terra é um asset diferente, tá? Ele está acima, ele está em cima da layer do nosso solo. Mas não tem importância, a gente vai consertar isso aqui, tá? Vamos aqui na nossa sombra, continuar aqui na nossa sombrinha. Beleza? Sempre com muito cuidado para essa sombra estar sendo direcionada para a mesma direção, né? Para ela estar sendo projetada na mesma direção de tudo, ó. Tudo tá vindo aqui, tá tudo vindo para esse rumo aqui, beleza? Então,
Tudo certo, vamos agora resolver isso aqui, essa questão aqui. Nessa questão aqui eu posso ou apagar com o brush, só um totozinho assim nele, aqui. Talvez essa seja uma desvantagem de fazer a sombra geral assim, tá? Talvez essa realmente tenha sido uma desvantagem para fazer essa sombra geral, porque agora, por exemplo, se fosse uma sombra só da galinha, eu só pegava a sombra dela e jogava por cima. Mas eu posso fazer os ajustes com layers acima também, normalmente. Eu gosto de fazer gostei aqui, pelo menos desse pedaço de mundo, de fazer uma layer geral de sombra, para a gente manter o mesmo tom de sombra, mesma quantidade de preto dessa sombra, e fazer tudo mais ou menos uniforme, tá? Agora aqui, se eu quiser fazer ajustes, eu venho aqui, por exemplo, aqui na galinha. Essa é a galinha, então eu vou pôr uma layer embaixo dela aqui, ó. Essa é a galinha. Vou pôr uma layer embaixo dela aqui. Vou escolher aqui o brush, vou pegar o brush e vou com o preto, tá? Com um brush preto, pegando e fazendo a minha sombrinha mais direcionada aqui, a minha sombra mais específica dessa galinha, tá? Beleza. Aqui, ó, bem de leve. Eu tô indo com a minha mesa digitalizadora para eu conseguir fazer traços bem finos e com a dinâmica de pressão aqui, para eu ir conseguindo ter esse resultado mais, né? Na verdade, ó, eu fiz uma sombra de uma galinha, vou fazer de outra layer. Eu falei isso para vocês e tô fazendo de outro jeito. Fiz a sombra dessa galinha, ok, tá ok? Ok, vou criar uma outra layer e vou fazer a sombra da outra galinha. E assim sucessivamente. Tá ok? Tá ok. Vou criar outra layer, vou fazer a sombra do senhor aqui, ó. Só um... muito forte. Ok. Criar uma outra layer. A sombrinha aqui só do senhor. A sombra mais atenuada aqui. Mas realmente, você vai fazer a sombra com ajuste e com brush, sim. Essa sombra com brush aqui, eu posso, ó, você pode perceber que eu não estou fazendo uma sombra projetada. Estou fazendo só os acabamentos aqui no pé das coisas, dos objetos. Porque lembra, aqui é igual aqui, ó. Quanto mais próximo do pé desse mundo, mais escura é a sombra. Conforme ela vai andando, ela vai ficando mais clara. Aqui é a mesma coisa, ela vai ficando mais clara. E aqui, para deixar um pouco mais escura, eu estou usando o meu brush. Simples assim, tá? Não é nada de estranho ou de errado não, tá? Posso ir com o meu mouse agora, flow bem baixo, opacidade também, só para ir clicando mais vezes para a gente tentar ser um pouco mais rápido aqui, beleza? Show de bola, é isso aí. Ó, deixar um pouco mais atenuada essa sombra aqui, bem na boca do silo, porque aí depois ele vai sim, né, deixando tudo mais claro. Aqui, ó, essa parte aqui tava por cima da sombra, por isso que eu tava achando estranho, cara. Agora sim casou o negócio aqui, a sombra passou por cima dessa terra. Beleza, 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 beleza. É isso aí. Pera aí. Apagando um pouquinho do excesso aqui. Show de bola. Talvez eu tenha que redirecionar minha luz, minha fonte de luz um pouquinho para cá, tá? Quando eu estiver fazendo ela, porque a inclinação tem que fazer sentido. Se a luz está aqui, a projeção dela tá vindo assim para todos os lados, beleza?
Para todos os lados ela está projetando. Mas veja bem, o que mais pega está nessa direção. Ó. E aqui a nossa sombra está nessa direção. Então, faz sentido a gente pôr o sol um pouco aqui, ó. Porque aí vai ficar exatamente no lugar que ela está projetando, ó. A inclinação vai ficar perfeita, entendeu? Inclusive até a inclinação da sombra de alguns objetos deve mudar, porque essa pessoa está projetada mais à frente, então a inclinação dela é uma, a galinha está mais para o lado, então a inclinação dela já poderia ser outra, mais para cá talvez. Enfim, são detalhes que com o tempo a gente vai pegando, beleza? Agora não tem por que a gente ficar ligado nisso. Essa galinha tá me incomodando demais. Meu Deus do céu, esse pé dela aqui, isso é louco. Deixa eu apagar esse pé aqui, aumentar o flow aqui, apagar essas bordinhas brancas desse pé aqui, antes que eu fique doido. E vocês também. Beleza, agora é uma questão de sombra, não é da galinha mais. Beleza. É isso aí, é isso aí. Agora nessa galinha aqui, deixa eu adicionar adicionar não, deixa eu ver o que é isso aqui, é a sombra, beleza? Eu vou revelar um pouco de sombra aqui, ó. Só um pouquinho. Tô com a opacidade muito alta. Vou usar aqui minha canetinha para a pressão não ficar tão forte assim. Aqui também. Beleza, beleza. Ok. É isso aí. Bem, pessoal, esse é o nosso pedaço de mundo quase pronto, tá? Eu tô achando sensacional até agora. Só que agora a gente vai adicionar o quê? Luz. Vamos adicionar luz a tudo aqui. Eu vou pegar primeiro. O silo já tá de boa. Eu acho que a gente... Na verdade o silo, deixa eu usar uma curva aqui. Curves. Adiciono, põe aqui embaixo. A luz que eu quero adicionar é luz, então eu movo aqui a escuridão aqui, ó, adiciono luz à sombra. Então eu venho, ponho bem aqui, deixo bem intenso. Venho com azul, eu quero um amarelo e eu quero o vermelho aqui pra gente fazer uma luz um pouco alaranjada. É exatamente isso que eu quero, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl I e vou revelar essa luz bem de leve, tá? Com o meu brush bem suave. Vou usar o mouse até com opacidade e flow bem baixos. E vou adicionando essa luz aqui só nas bordas, tá vendo? Só nas bordinhas aqui do meu silo, beleza? E da minha grama aqui também, ó. Nessa pontinha da grama também eu vou adicionar um pouquinho, porque a luz está vindo daqui, então nada mais justo do que dar alguns toques assim na grama do lado de cá, beleza? Já tô gostando pra caramba, inclusive já vou salvar isso aqui para não correr o risco, tá? Beleza, essa parte da luz a gente já fez, é isso que eu quero, só um pouquinho mesmo de luz. E agora a gente vai replicar essa luz, a gente vai replicar essa tonalidade, essa intensidade da luz aqui nos nossos outros objetos. Então eu vou vir aqui, vou pôr um curves aqui, vou apontar ele para baixo, vou aumentar a luz aqui. Eu posso até ver os números depois, tá? Aqui no meu objeto aqui, para colocar o mesmo. Só que é melhor ir no olho, porque nem tudo está no mesmo, na mesma posição e tudo mais, e pode sim ter uma diferença de luz. Então, no olho aqui a gente consegue pôr um pouco de vermelho, um pouco de amarelo. Beleza, deixa eu pôr um pouquinho mais de amarelo aqui e um pouquinho mais de vermelho aqui, ou menos. Beleza, Ctrl I e agora aquele esquema, vou revelando aqui com o brush desse jeito, com opacidade e flow bem tranquilos, bem baixos, somente nas extremidades dele.
aqui é o seguinte. Luz entrando aqui, iluminada aqui, beleza? Aqui é o seguinte, bem aqui a luz pode ser um pouquinho mais fraca, então ao invés de clicar várias vezes aqui, eu vou clicar uma vez aqui, um pouco aqui na mão dele para a luz. Onde é um macete legal e bem óbvio. Onde tem luz na roupa dele, você pode passar pelo menos uma vez, tá? Porque se tem luz aí naturalmente, vai ter luz aqui também naturalmente, tá? Senão a gente teria feito alguma coisa para apagar essas luzes. Se a gente manteve elas aí, é porque realmente faz sentido mantê-las aí, beleza? Ó, onde tem luz aqui eu tô passando pelo menos uma vez. Aqui eu já começo a diminuir um pouco, tá? Não vou passar tanto aqui, até porque... Aqui só um pouquinho aqui. Até porque aqui a sombra já tá bem atenuada, então eu não vou... Bem aqui nessa parte da calça dele eu vou dar um clique só. Um clique aqui. Beleza, tá de bom tamanho. Aqui também um clique. Porque você, querendo ou não, tá vendo que tem luz aqui nessa parte da camiseta, né? Então, um clique. No nariz aqui, ó. Só uma passada. Uma passadinha aqui. Porque extremidade, pegando aqui um pouco a luz do sol aí. Tá? Aqui eu acho que ficou inclusive muito exagerado. Apagar, já vou apagar um pouco aqui também, que ficou também um pouco exagerado. Beleza. Aqui do outro lado, somente na bordinha mesmo assim, ó, dele, só para falar que tem uma luzinha vindo lá de trás e refletindo aqui, tá? Na entrada aqui também, porque a luz está vindo aqui, tá? E é isso, beleza. Não precisa de mais. Agora, salvei novamente. O medo desse negócio dar alguma coisa é demais. Vou vir aqui na minha galinha. Vou adicionar uma curva aqui. E vou fazer o mesmo processo. Pessoal, é basicamente isso que vocês vão fazer em todos os pedaços de mundo. Fez um, você vai saber fazer outro. Trabalhou com um elemento, sabe que a terra e a grama funciona dessa forma, bacana, você vai sempre fazer a mesma coisa. Você sabe que na água, quando você põe um brush branco lá na água e faz aquela parada do blend if lá, você consegue mais reflexo, você sempre vai fazer isso. E assim sucessivamente, gente. É uma coisa que você é uma coisa que você vai repetir, é um processo de repetição, tá? Olha que massa que tá ficando essa luz nesses objetos, cara, nesses seres. Olha lá que legal, cara. A gente está conseguindo colocar mais ou menos a mesma tonalidade de tudo. Inclusive aqui no silo eu vou aumentar um pouco mais depois. E tá ficando uma iluminação muito boa. A iluminação da parada tá ficando muito boa. Vamos aqui na galinha. Na galinha número 2. Curves. Aponto para baixo. Coloco um pouco mais de luz. Coloco um pouco de vermelho. Coloco um pouco de amarelo. É isso. Um pouquinho mais. É isso. Ctrl I e vou revelar. Vou revelar aqui as partes que eu quero iluminar na minha galinha. Olha que legal, gente. Parte de cima da cabeça tá pegando uma luzinha. Beleza. Beleza. Agora, uma coisa que eu senti falta é aqui o chão também tá um pouco amarelado, porque tá tudo muito bem iluminado e o chão eu tô achando um pouco escuro. Então, aqui no chão, tá? Eu já tenho o meu ajuste aqui, mas como eu falei para vocês, o ajuste que a gente já fez e ficou bom, não mexe nele, adiciona outro. Opa, Hue Saturation não, curva, tá? Adiciona outro, vou adicionar outra curva aqui. Vou pôr para baixo, aumento aqui. Opa, eu tô mexendo na galinha, gente. Espera aí. Eu quero no chão. Aí. Eu vou adicionar uma curva aqui, aponto para baixo, aumento a luz de tudo. Aumento um pouco o vermelho. Aumento um pouco o amarelo. Beleza. Ctrl I. E agora eu vou revelar um pouco mais nessas partes do chão. No círculo um pouco mais intenso, eu vou deixar.
E aqui, ó, vou dando pequenos cliques, porque eu sei que está entrando luz aqui. E só de dar esses cliques aqui, a gente começa a dar sentido às sombras que a gente projetou. Tá? As sombras começam a ficar em evidência. Porque onde não tem sombra, está entrando luz. E a sombra, na presença de backgrounds iluminados, ela tem um contraste fantástico. Você pode perceber que quando a gente começou a iluminar o chão aqui, olha o antes e depois. Olha a sombra, olha o quanto a gente reforça a sombra dos objetos, dos elementos, entendeu? Então, eu acho extremamente válido. Essa parte aqui específica eu vou mudar de outro jeito. Olha só, eu vou criar um Color Balance aqui. Na verdade não, Color Balance não. Eu vou colocar um Hue Saturation aqui. Vou apontar para baixo. Vou pegar o verde, ó, Greens, tá? Por quê? Porque a grama é verde, tá? E aqui eu vou acrescentar um pouquinho de cor. Tirar um pouco aqui. Na verdade, aumentar um pouco aqui, aumentar um pouco aqui. Beleza. O que que eu fiz? Esse verde que estava aqui, estava muito verde, muito fechado. Olha lá, olha lá. Tava muito fechado. O que eu fiz aqui foi entrar com um pouco mais de amarelo nesse verde, olha lá. Tá vendo a diferença? Eu só aumentei a saturação, aumentei a luz dele, né, dessa parte, ó, poderia estar até assim muito escuro, eu aumentei a luz um pouco aqui e eu mudei a cor. Ao invés do verde que tava, um verde bem escuro, fui colocando mais pro lado do amarelo, do vermelho, e aí foi ficando mais, é como se a luz que é aqui amarela e laranja, foi centrando aqui e entrou nessa parte aqui. É um detalhe bem pequeno, mas que deu uma diferença lascada. Eu vou apertar um Ctrl I, porque eu quero aplicar ele, inclusive, só aqui. Ó, só quero aplicar aqui. Quase imperceptível. Mas não é. Beleza? Olha lá a diferença. Beleza? Viram? É isso. Bem, pessoal, luz, sombra, projeção, proporção, ambientação. Eu acho que a gente conseguiu fazer tudo o que a gente quis fazer aqui nesse pedaço de mundo. Só falta uma coisinha, um detalhezinho que eu quis fazer e falei que ia fazer e não fiz até agora. Adicionar uma sombrinha aqui por causa das gramas. Então, eu vou vir aqui no meu... Vou pôr um Hue Saturation aqui. Vou diminuir um pouco a cor. Apertar um Ctrl I. E agora eu vou revelar só nas bordinhas de cima. Vou até aumentar aqui, ó. Só nas bordinhas de cima aqui, ó. Onde eu sei que vai projetar. O capim aqui tá alto, a luz está vindo daqui. Então tá projetando uma pequena sombra aqui, desse lado aqui. Mesmo que seja quase imperceptível, faz diferença. Tá? Aqui não, porque aqui tá reto e a luz está vindo diretamente aqui. Tá? Então aqui, ó, nessas partes aqui, aqui, tá? Eu acho que, deixa eu ver, mais aqui um pouquinho, aqui é o que mais precisa. Tá vendo só o volume que eu dei na grama só por ter feito isso? Olha só, olha isso. Só por ter feito a sombra disso aqui, eu dei um volume tremendo nessa parte da grama. Então, faz todo sentido. Quando você acha que não vai fazer diferença, mas cara, pela lógica, teria que ter sombra aqui? Sim, então vai lá e coloca. Então coloca a sombra, entendeu? Olha lá. Isso aqui, gente, só para falar para vocês que isso aqui você poderia facilmente vender isso aqui para um cliente. Um cliente que faça, por exemplo, planejamento de agrícola, planejamento agrícola, ou mexe com horta, ou mexe com criar galinha, ou mexe com, cara, com agronomia.
isso aqui poderia ser facilmente um produto que você venderia na internet aí para clientes específicos. Se você quer fazer alguma coisa de padaria, cara, por que você não põe ao invés disso aqui um local cheio de farinha de trigo, de saco de farinha e tudo mais e um padeiro aqui? Você vende com toda certeza esse tipo de material aí para clientes, mais para diversos clientes de diversos nichos com muita facilidade. Eu tenho absoluta certeza disso. Bem, pessoal, esse aqui é o nosso pedaço de mundo totalmente configurado. Agora, basicamente, eu não vou colocar nenhum detalhe em cima dele, igual a gente fez, né? No passado, no pedaço de mundo passado, que a gente pôs nuvens e tudo mais, porque a proporção desse aqui é maior, tá? É de um tamanho real, basicamente. Então não faz sentido eu colocar uma nuvem aqui em cima dele, tá? Talvez se você tiver um pássaro aí de um tamanho real e tudo mais, fique legal, mas não tem tanta necessidade assim nesse momento aqui, tá? Eu vou só colocar aqui um background, vou colocar um azulzinho bem de leve, como se fosse um céu aqui, uma corzinha de um céu, show de bola, ou não, um amarelo. Vou colocar um amarelo, um amarelo bem clarinho aqui, porque a luz está tudo muito amarelo, entendeu? Tá tudo muito amarelinho aqui, então pode ser que case melhor. Olha lá, show de bola. Beleza. A luz do sol, vou fazer aqui do mesmo jeito que a gente fez da última vez. Crio duas layers. Vou criar uma, vou vir com um branco, apertar duas vezes. Ó, 100% aqui, 100% aqui. Aperto duas vezes aqui. Beleza. Color Dodge. Agora eu venho, crio uma layer abaixo dela, ponho um laranja. Venho aqui abaixo dela, aumento, clico uma vez e escolho o overlay, beleza? Fiz isso, eu tenho o meu sol projetadinho, bonitinho aqui, que faz sentido nessa luz aqui. Agora tem uma coisa também, essa sombra aqui tá numa direção um pouco estranha por causa do sol. Talvez fosse melhor a gente manter o sol aqui para dar sentido a essa sombra que está mais em evidência do que aqui, só por causa dos detalhes aqui, tá? Mas não tem importância. Se você quiser manter as duas sombras no mesmo, as duas sombras nessas direções distintas, tá tudo bem, tá? Não tem essa de tá errado porque, cara, tá tudo bem, relaxa. Não é um bicho de sete cabeças, ficou lindo. Então, é isso que importa, o resultado final que importa. Só que você pode aumentar um pouco o seu sol e deixar ele um pouco mais distante, que aí fica um pouco subjetivo para que lado que vai aí algumas sombras. Não fica tão subjetivo assim, mas a gente consegue disfarçar um pouco essa projeção diferente das sombras, tá? Apesar de só essa sombra e essa tá bem atenuadas, da galinha não tá tão assim, a gente pode haver pessoas que vejam essa diferença mais claramente. Mas tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo certo, tá lindo. E é isso aqui, nosso pedaço de mundo da nossa aula de intermediários. Eu espero que vocês tenham entendido cada ajuste que eu fiz, cada coisa que eu fiz. E agora, o principal. Agora, talvez o principal não. Talvez o grande momento esperado por muitas pessoas, que eu tô fazendo um mistério lascado. Eu vou revelar o valor do meu próximo curso, que eu vou abrir vagas na 7ª aula, tá? Eu vou revelar o valor aqui para vocês e eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade que é extremamente limitada. Eu não vou abrir, acreditem, eu tenho só agora, nesse exato momento que eu estou gravando essa aula, eu tenho 1.500 pessoas interessadas nesse treinamento. 1.500 pessoas. Nem nos meus sonhos mais otimistas eu pensei que eu chegaria nisso nesse momento, tá? Eu chegaria nisso em algum momento, mas nesse momento eu nem nos meus sonhos mais otimistas. E eu tô muito feliz por ter acontecido isso. Porém, eu não tô preparado hoje estruturalmente para atender 1.500 pessoas do jeito que eu quero atender. Então, eu vou abrir apenas, não vou falar a quantidade de vagas, mas são vagas extremamente limitadas. Eu posso falar que é muito menos da metade das pessoas
que estão inscritas e que têm interesse nesse curso. É muito menos da metade, tá? Eu vou revelar a quantidade de vagas também em breve, mas agora não é o momento. Eu acho que assim, o que vocês precisam saber agora é que se você quiser realmente entrar para o meu curso FPS, onde eu vou te ensinar exatamente como mexer no Photoshop, olhando para o Instagram, olhando para a publicidade, fazendo com que as coisas ali dentro da sua rede social funcionem de um jeito atraente, tá? Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber no Photoshop para produzir do jeito certo, com organização, para poder chegar em qualquer pessoa, de qualquer empresa e oferecer o seu serviço de gestão de rede social e produção criativa aí para suas redes sociais e produções atraentes, tá? O que é mais importante, você pode atrair clientes para você e para outras pessoas. Se você não quer, não tem interesse em capturar, em captar clientes, em prospectar clientes para trabalhar com isso, igual eu trabalho há mais de 5 anos em casa, ganho a minha vida com isso e estou muito tranquilo, eu posso falar para vocês, somente fazendo isso que eu vou ensinar no FPS Instagram para vocês, tudo bem, você pode usar todo o curso do FPS Instagram para você, para tornar o seu Instagram mais atraente, para você conseguir vender o seu serviço, talvez de consultoria, talvez serviços pontuais de freelancers, talvez serviços de manipulação de imagens, enfim, para você vender os seus serviços no Instagram de um jeito extremamente atraente. Nesse curso eu não vou ensinar somente muita coisa de Photoshop, eu vou ensinar muita coisa de marketing, muita coisa de Instagram, vai ter módulo de Facebook e Instagram Ads para você fazer posts patrocinados do jeito certo, tá? Usando as métricas certas, usando o posicionamento certo, enfim, os objetivos certos, do jeito certo. Eu vou te ensinar, cara, a forma com que eu me organizo, a forma com que eu organizo as minhas demandas, como que eu produzo a demanda de um mês em um dia para alguns clientes, enfim, é um treinamento completo onde eu uno os melhores dos mundos do Photoshop e o melhor do mundo do Instagram num curso só, para você poder ganhar dinheiro em casa, trabalhando em casa com design e gestão de rede social, igual eu faço há muito tempo e ganho uma grana legal. Bem, eu garanto para vocês que é um curso completo, sensacional, onde eu vou também te mostrar, vai ter alguns módulos, lógico, de manipulação de imagem para publicidade. Então, eu vou te ensinar muita técnica de manipulação também ali dentro. Só que tem só uma coisa, são vagas limitadas, como eu falei para vocês. Então, não tô abrindo o carrinho agora, só tô te falando que isso tudo vai custar a bagatela de R$ 397. Esse curso não está pronto. Eu vou adicionar aulas, já tem uma porrada de aulas lá na área de membros, mas eu vou adicionar aulas semanalmente. E é por esse motivo que eu não vou vender ao preço original dele. O preço original dele, quando tiver tudo pronto, vai ser no mínimo R$ 697. Tá? Nesse momento eu decidi que eu vou fazer ele a 397 para todos vocês que quiserem. Para todos vocês, infelizmente não. Para quem quiser entrar e conseguir entrar com as vagas que eu vou liberar, beleza? A grande surpresa, a outra surpresa que eu ia falar para vocês, que eu decidi fazer, que eu não estava pensando nisso, mas resolvi fazer, é um Instagram somente para os alunos. O Instagram somente para alunos é o Instagram onde eu vou receber o direct dos alunos específicos, só vou adicionar, é um Instagram pessoal, restrito, ninguém vai poder entrar, somente alunos. Eu vou receber e responder os directs dos alunos, eu vou fazer live para os alunos, eu vou produzir talvez conteúdos de acordo com a demanda. Não vai ser um Instagram que eu vou postar todo dia, nem 3 vezes por semana, uma coisa assim, mas eu vejo que a pessoa está com uma dificuldade em alguma coisa, eu vou lá e posto alguma coisa relacionada àquilo para ajudar ela a captar um cliente, a atender um cliente de um jeito certo, a fazer uma manipulação para publicidade do jeito certo, onde ele está errando ali, onde ele está acertando aqui, enfim, é um acompanhamento extremamente individual, tá? E lógico que eu só consigo fazer isso se realmente eu limitar o número de vagas para esse curso. A primeira turma
como a gente tem mais de 1.500 pessoas interessadas só no momento que eu estou gravando essa aula, eu poderia facilmente abrir para metade ou um pouco mais da metade desse número de vagas. Só que acreditem em mim, não tem nem 1/3 dessas vagas liberadas, tá? Vai ser uma coisa extremamente limitada e vocês vão se surpreender com a quantidade mínima de vagas que serão abertas, justamente por causa desse acompanhamento 1 a 1 que eu vou fazer ali no nosso Instagram, na área VIP dos nossos alunos, beleza? Então eu espero que vocês se preparem, porque quando eu abrir a oportunidade no dia 7, eu tenho certeza que vai acabar muito rápido. Não espere acabar, gente. O carrinho vai ficar aberto por 3 dias, 72 horas o carrinho abre e o carrinho fecha. Então se preparem, eu tô dando aqui, quem não tá nessa aula ainda, quem já saiu, quem não tá vendo mais nada, não sabe o que vai rolar, mas vocês que estão aqui, se preparem. Porque na última aula, assim que eu falar carrinhos abertos, vocês já sabem das condições, vocês já sabem do número, que o número de vagas é extremamente limitado. Eu ainda vou falar a quantidade, vocês vão se espantar, tá? Então, é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado da oportunidade que eu vou abrir para vocês. E lógico, a gente vai falar mais dessa oportunidade, que eu sei que muita gente vai ficar com dúvidas sobre o que você vai aprender ali dentro, o que você vai fazer, enfim, a gente vai conversar muito sobre isso ainda, mas foquem agora, foquem por favor agora no A Piece of World. Eu preciso que vocês aprendam a fazer esses pedacinhos de mundo aqui, que vai gerar muito engajamento para você, eu tenho absoluta certeza, beleza? Gente, não se esqueçam de tirar um print dessa tela, de tirar uma foto dessa tela e postar no seu Instagram aí, ó, vou até dar um zoom aqui para vocês tirarem uma foto, postar aí no Instagram de vocês, no Story, marcar Design Criação e colocar a hashtag Eu Crio Meu Mundo ou A Piece of World, ou as duas, que é melhor ainda, para eu conseguir ver e acompanhar quem está realmente interessado nesse conteúdo, quem está praticando, quem está fazendo as coisas, beleza? Como eu sempre falo, eu dou muito valor nesse tipo de pessoa que realmente pega para fazer e quer aprender realmente as coisas, beleza? Um fortíssimo abraço para vocês, eu espero ter ajudado vocês e eu espero que vocês me ajudem. Até a próxima aula, valeu!